Sejam bem-vindos ao canal de Nutrição Narrada. Estamos indo aqui para o capítulo 2 do livro de Krause, 13ª edição. Krause, Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. Capítulo 2, Ingestão, Energia. A energia é definida como a capacidade de realizar trabalho. A fonte elementar de toda a energia nos organismos vivos é o Sol. Pelo processo de fotossíntese, as plantas verdes captam uma porção da luz solar que penetra em suas folhas e a retém dentro das ligações químicas da glicose. As proteínas, lipídios e outros carboidratos são sintetizados a partir deste carboidrato básico para atender às necessidades da planta. Os animais e os seres humanos obtêm esses nutrientes e a energia contida neles, consumindo vegetais e a carne de outros animais. O corpo faz uso da energia a partir dos carboidratos, proteínas, lipídios e bebidas alcoólicas na dieta. Essa energia é armazenada em ligações químicas do alimento e é liberada por meio do metabolismo. A energia deve ser fornecida com regularidade para suprir as necessidades do organismo e para a sobrevivência. Embora toda a energia eventualmente assuma a forma de calor, que é dissipado na atmosfera, os processos celulares únicos primeiramente tornam-se possível seu uso para todas as atividades necessárias para a vida. Esses processos envolvem as reações químicas que mantêm os tecidos corporais, condução elétrica da atividade nervosa, o trabalho mecânico dos músculos e a produção de calor para manter a temperatura corporal. Necessidades energéticas. As necessidades energéticas são definidas como a ingestão de energia dietética necessária para o crescimento ou a manutenção em pessoas de idade, sexo, peso e estatura definidos, e o grau de atividade física desempenhada por elas. Em crianças, gestantes e lactantes, a necessidade energética inclui as necessidades associadas à disposição de tecidos ou à secreção de leite em taxas compatíveis com a sua boa saúde. Em pessoas enfermas ou feridas, o estressor pode aumentar ou diminuir o gasto energético. O peso corporal é um indicador de adequação ou inadequação de energia. O corpo possui a capacidade única de alterar o abastecimento da combinação de carboidratos, proteínas e lipídios para adequar-se às necessidades energéticas. Entretanto, o consumo excessivo ou deficiente de energia resulta em alterações no peso corporal. Assim, o peso corporal reflete a adequação da ingestão energética, mas não é um indicador confiável da adequação de macro ou micronutrientes. Além disso, em decorrência de o peso corporal ser afetado pela composição corporal, uma pessoa com maior massa livre de gordura em relação à massa corporal gorda ou massa corporal gorda em relação à massa livre de gordura pode exigir diferentes quantidades de ingestão de energia em comparação com o padrão médio de uma pessoa. Componentes do gasto energético. A energia é despendida pelo corpo humano na forma de gasto energético basal, o GEB. Efeito térmico do alimento, ETA, e termogênese por atividade, TA. Esses três componentes constituem o gasto energético total, o GET, diário de uma pessoa. Gasto energético basal e de repouso. O GEB, ou taxa metabólica basal, é uma quantidade mínima de energia gasta compatível com o estilo de vida da pessoa. O GEB de um indivíduo reflete a quantidade de energia utilizada durante 24 horas em repouso e descanso mental, em um ambiente termoneutro que impede a ativação de processos de geração de calor, tais como calafrios.
As medições do GEB devem ser realizadas antes de um indivíduo fazer qualquer atividade física, de preferência ao acordar, e 10 a 12 horas após a ingestão de qualquer alimento, bebida ou nicotina. O GEB permanece notavelmente constante em uma base diária, representando 60% a 70% do GED. Veja na figura 2.1. O gasto energético de repouso, o GER, ou taxa metabólica de repouso, TMR, é a energia gasta nas atividades necessárias para manter as funções corporais normais e a homeostase. Tais atividades incluem a respiração e a circulação, a síntese de compostos orgânicos e a bomba de íons através das membranas. Isso inclui a energia exigida pelo sistema nervoso central e para a manutenção da temperatura corporal. Hoje em dia, por razões práticas, o GEB é raramente medido. Em seu lugar, a medida de GER são utilizadas, as quais, na maioria dos casos, são 10% a 20% maiores que o GEB. Os termos GER, ITMR e GEB e ITMB podem ser utilizados como sinônimos para GER e GEB. São utilizados nesse capítulo. Fatores que afetam o gasto energético de repouso. Diversos fatores fazem o GER variar de indivíduo para indivíduo. Porém, a composição e o tamanho corporal têm o maior efeito. Consulte o capítulo 4 para discussão de métodos utilizados para determinar a composição corporal. Idade. Em razão de o GER ser altamente afetado pela proporção de massa corporal livre de gordura, MCLG, ele é maior durante o período de rápido crescimento, especialmente nos primeiro e segundo anos de vida. A energia adicional necessária para sintetizar e depositar o tecido corporal é aproximadamente 5 calorias por grama de tecido ganho. Os bebês em crescimento armazenam de 12 a 15% do valor energético de seu alimento na forma de tecido novo. À medida que a criança cresce, a necessidade energética para o crescimento é reduzida para aproximadamente 1% do GED. Após o início da idade adulta, há um declínio do GER de 1% a 2% por quilograma de massa livre de gordura. Por década, felizmente, o exercício massa livre de gordura por década. Felizmente, o exercício pode ajudar a manter maior massa corporal livre de gordura e maior GER. Reduções do GER com o avanço da idade podem ser, em parte, relacionadas com as mudanças associadas à idade na proporção relativa dos componentes da massa corpórea livre de gordura. Composição corporal. A massa livre de gordura, ou MCLG, compreende a maioria do tecido metabolicamente ativo no corpo e é o principal determinante do GER. A massa livre de gordura contribui com 80% das variações do GER. Em razão de sua massa livre de gordura ser maior, os atletas com desenvolvimento muscular maior possuem um metabolismo basal aproximadamente 5% mais alto do que os indivíduos não atletas. Os órgãos contribuem para a produção de calor. Aproximadamente 60% do GER pode ser responsável pelo calor produzido pelos órgãos de taxa metabólica alta, OTMA, ou seja, fígado, cérebro, coração, baço e rins. De fato, as diferenças de massa livre de gordura entre grupos étnicos podem estar relacionadas com a massa total desse OTMA. Para quem não lembra, órgão de taxa metabólica alta.
A variação individual relativamente pequena na massa de OTMA afeta significativamente o GER. Tamanho corporal. Em geral, pessoas maiores possuem taxas metabólicas mais elevadas que pessoas menores, mas pessoas altas e magras possuem taxa metabólica mais elevada que pessoas baixas e gordas. Por exemplo, se duas pessoas possuem o mesmo peso, porém uma delas é mais alta, a pessoa mais alta possui uma área de superfície corporal maior e uma taxa metabólica maior. A quantidade de massa corpórea livre de gordura está altamente correlacionada ao tamanho corporal total. Por exemplo, as crianças obesas possuem GE maiores que as crianças não obesas. Entretanto, quando o GR está ajustado à composição corporal, massa livre de gordura e massa gorda, nenhuma diferença no GR é encontrada. Clima. O GR é influenciado pelos extremos na temperatura ambiente. As pessoas que vivem em climas tropicais geralmente possuem GR 5% a 20% maiores que aquelas que vivem em áreas temperadas. Exercitar-se sob temperatura acima de 30 graus 86 Fahrenheit impõe uma pequena carga metabólica adicional de aproximadamente 5% em decorrência do aumento da atividade das glândulas sudoríparas. A extensão na qual o metabolismo energético aumenta em ambientes extremamente frios depende do isolamento disponível a partir da gordura corporal e as roupas de proteção. Sexo. As diferenças sexuais nas taxas metabólicas são primariamente atribuídas às diferenças no tamanho e composição corporal. As mulheres, que geralmente possuem mais gordura em proporção ao músculo que os homens, têm taxas metabólicas em torno de 5% a 10% menores que as dos homens de mesmo peso e estatura. No entanto, com o envelhecimento, essa diferença torna-se menos acentuada. Estado hormonal. Os hormônios afetam a taxa metabólica, os hormônios afetam a taxa metabólica. Os distúrbios endócrinos, como hiper e hipotireoidismo, aumentam ou diminuem o gasto energético, respectivamente. A estimulação do sistema nervoso simpático durante períodos de excitação emocional ou estresse libera epinefrina, que promove a glicogenólise e o aumento da atividade celular. A grelina e o peptídeo YY são hormônios intestinais envolvidos na regulação do apetite e na homeostase energética. A taxa metabólica das mulheres flutua com o ciclo menstrual. Durante a fase lútea, período de tempo entre a ovulação e o início da menstruação, a taxa metabólica aumenta ligeiramente. Durante a gravidez, o crescimento uterino, placentário e do tecido fetal, juntamente com a frequência cardíaca aumentada da mãe, contribui para um aumento gradual do GEB. Temperatura. A febre aumenta o GER em aproximadamente 7%. Para cada grau de aumento da temperatura corporal superior a 98,6 Fahrenheit, 13% para cada grau maior que 37. Conforme observado por estudos clássicos, estudos em pacientes hospitalizados demonstraram aumentos no gasto energético durante a febre, bem como durante o arrefecimento, variando de acordo com a condição do paciente. Outros fatores. O uso de cafeína, nicotina e bebida alcoólica estimula a taxa metabólica. A ingestão de 200 a 350 mg de cafeína para homens ou 240 mg para mulheres aumenta o GER em média de 7% a 11% e de 8% a 15%, respectivamente. O uso de nicotina aumenta o GER em aproximadamente 3% a 4% em homens e em 6% em mulheres. O consumo de bebida alcoólica aumenta o GER em mulheres em 9%, sob as condições de estresse
e doença. O gasto energético pode aumentar ou diminuir, com base na situação clínica. O gasto energético pode ser maior em pessoas obesas, porém diminuído durante a fome ou dietas crônicas, e pessoas com anorexia nervosa. Obrigada por ter chegado até aqui. Eu quero que você se sinta à vontade para comentar, dizer se gostou, dizer as melhorias que você quer aqui. O canal foi feito para você. Então, me ajude a melhorá-lo cada vez mais. E tem um recadinho muito importante para você, tá? Não deixa de curtir e não deixa de compartilhar também com aquela sua amiga ou seu amigo nutricionista que está precisando estudar. Mas o recadinho que eu tenho para você é: você está cansada de calcular cardápios, chegar em casa e ter uma jornada dupla de trabalho, trabalhar, atender e voltar para casa para calcular cardápios? Então, deixa eu te dizer, aqui na descrição desse vídeo eu tenho um link que vai te levar ao acesso a 50 cardápios calculados. Então, não perde tempo, vai lá conhecer o material. Beijos, beijos e até o próximo vídeo.